Estamos lendo o livro de Gênesis. E agora vamos começar o capítulo 43. Ora, a fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas respondeu-lhe Judá: Expressamente nos advertiu o homem, dizendo: Não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Se queres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não queres enviá-lo, não desceremos, porquanto o homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não estiver convosco. Perguntou Israel: Por que me fizeste este mal, fazendo saber ao homem que tinhas ainda outro irmão? Responderam eles: O homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe segundo o teor destas palavras. Podíamos acaso saber que ele diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: Envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer, e o não puser diante de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos demorado, certamente já segunda vez estaríamos de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: Se é assim, fazei isto: tomai dos melhores produtos da terra nas vossas vasilhas, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, targa-canto e mirra, nozes de fístico e amêndoas. Levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos, tornai a levá-los em vossas mãos. Bem pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai ao homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe vir convosco o vosso outro irmão. E Benjamim e eu, se for desfilhado ficarei. Tomaram, pois, os homens aquele presente e o dinheiro em dobro nas mãos, e a Benjamim, e levantando-se, desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva os homens à casa, mata reses e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e levou-os à casa de José. Então os homens tiveram medo, por terem sido levados à casa de José, e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido nos nossos sacos, que somos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, tanto a nós como a nossos jumentos. Por isso, eles se chegaram ao despenseiro da casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: Ai, senhor meu, na verdade, descemos dantes para comprar mantimento, e quando chegamos à estalagem, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem o tenha posto o dinheiro em nossos sacos. Respondeu ele: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro chegou-me às mãos. E trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José, deu-lhes água, e eles lavaram os pés. Também deu forragem aos seus jumentos. Então eles prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer.
Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardavam junto de si, e inclinaram-se a ele até a terra. Então ele lhes perguntou como estavam e prosseguiu: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? Responderam eles: O teu servo, nosso pai, está bem. Ele ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse: Deus seja benévolo para contigo, meu filho. E José apressou-se, porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e entrando na sua câmara, chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e se conteve e disse: Servi a comida. Serviram-lhe, pois, a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. Sentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Então ele lhes apresentou as porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Estamos lendo o livro de Gênesis. Vamos ler agora o capítulo 44. Depois José deu ordem ao despenseiro de sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos dos homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. A minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo. Assim fez ele conforme a palavra que José havia dito. Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, eles com os seus jumentos. Havendo eles saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro: Levanta-te e segue os homens, e alcançando-os, dize-lhes: Por que tornaste o mal pelo bem? Não é esta taça porque bebe meu senhor, e de que se serve para adivinhar? Fizestes mal no que fizestes. Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou essas mesmas palavras. Responderam-lhe eles: Por que fala meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos nas bocas dos nossos sacos, tu tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem a taça for encontrada, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Ao que disse ele: Seja conforme as vossas palavras, aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. Então eles se apresentaram, cada um a pôr em terra o seu saco, e cada um a abri-lo. E o despenseiro buscou, começando pelo maior, e acabando pelo mais novo, e achou-se a taça no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e tendo cada um carregado seu jumento, voltaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Logo lhes perguntou José: Que ação é esta que praticastes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Respondeu Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós
como aquele em cuja mão foi achada a taça. Disse José: longe esteja eu de fazer isto. O homem cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos teus servos, dizendo: tende vós um pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno. O irmão deste é morto, e ele ficou único de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo para que eu ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos a meu senhor: o menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse seu pai, este morreria, replicaste aos teus servos: a menos que desça convosco o vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a teu servo meu pai, e lhe contamos as palavras de meu senhor. Depois disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E lhe respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu de minha casa e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto mais. Se também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com tristeza ao Seol. Agora, pois, se eu for ter com teu servo meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo nosso pai com tristeza ao Seol. Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com o meu pai, dizendo: se eu tu não trouxer de volta, serei culpado para com meu pai para sempre. Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino como escravo de meu senhor, e que suba o menino com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o menino não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Estamos lendo o livro de Gênesis. Vamos ler agora o capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haveres vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós, para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós quem me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó,
e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim disse teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Eis que os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressar-vos-ei a fazer descer o meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Esta nova se fez ouvir na casa de Faraó. São vindos os irmãos de José, o que agradou a Faraó e aos seus servos. Ordenou Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado dizer-lhes: fazei isto: levai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos e para as vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, e deu-lhes também provisões para o caminho. A todos eles deu, a cada um, mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para o seu pai, para o caminho. Assim despediu seus irmãos, e ao partirem eles, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei, e o verei antes que morra. Estamos lendo o livro de Gênesis. Vamos começar agora o capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: eis-me aqui. E Deus disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba,
e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Também tomaram seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito, Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben, Anoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, Iobe e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Serede, Elon e Jalael. Estes são os filhos de Leia, que esta deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas eram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Agui, Suni, Esbom, Peri, Arodi e Areli. E os filhos de Azer, Imná, Isvá, Isvi, e Beria, e Será, a irmã deles, e os filhos de Beria, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia. E estes ela deu a Jacó, ao todo 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim, e os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu ela a Jacó, ao todo 7 almas. Todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram todas 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, eram 70. Ora, Jacó enviou Judá adiante de si, a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai, a Gósen. E tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, já que tenho visto o teu rosto, pois que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e informarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, que se ocupam em apacentar gado, e trouxeram seus rebanhos, o seu gado e tudo o que têm. Quando, pois, Faraó vos chamar e vos perguntar:
que ocupação é a vossa? Respondereis: nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Isso direis para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Estamos lendo o livro de Gênesis. Vamos começar agora o capítulo 47. Então veio José e informou a Faraó, dizendo: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou dentre seus irmãos 5 homens e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó a esses irmãos de José: que ocupação é a vossa? Responderam-lhe: nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te, permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos sobre os pastores do meu gado. Também José introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias do... Respondeu-lhe Jacó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. José, pois, estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: trazei o vosso gado, e vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca dos cavalos e das ovelhas, e dos bois e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Vindo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto. As manadas de gado já pertencem a meu senhor, e nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó.
Quanto ao povo, José fê-lo passar as cidades, desde uma até a outra extremidade dos confins do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham rações de Faraó, e eles comiam as suas rações que Faraó lhes havia dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que no tempo das colheitas dareis a 5ª parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Responderam eles: Tu nos tens conservado a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que a Faraó coubesse o 5º da produção. Somente a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Quando se aproximava o tempo da morte de Israel, chamou ele a José, seu filho, e disse-lhe: Se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando eu dormir com os meus pais, levar-me-ás do Egito, e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. Respondeu José: Farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: Jura-me. E ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Livro de Gênesis. Vamos começar agora o capítulo 48. Depois destas coisas, disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: Eis que José teu filho vem ter contigo. E esforçando-se Israel, sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e te multiplicarei. Tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a prole que tiveres depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão eles chamados na sua herança. Quando eu vinha de Parã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho que vai dar a Efrata, isto é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Continuou Israel: Traze-mos aqui, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel, porém, se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E José tomou os 2 a Efraim, com a sua mão direita, à esquerda de Israel,
e a Manassés com sua mão esquerda à direita de Israel, e assim os fez chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes mancebos, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Levantou, pois, a mão de seu pai para transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai, recusando, disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: por ti Israel abençoará, e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar para a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra, a mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus.